Falando em hábitos, quais hábitos que você pode modificar? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Um hábito muito importante que você pode aos pouquinhos inserir na sua rotina é praticar a gratidão. Então, todos os dias eu me comprometo a encontrar pelo menos 3 coisas na minha vida pelas quais eu sou grata. Eu vou começar a olhar para essas coisas. Então, logo pela manhã eu olho assim, eu sou grata por isso, por isso, por isso. Aí amanhã, no outro dia, 3 coisas pelas quais eu sou grata. Isso, isso, isso. Aí no outro dia, você está treinando o seu cérebro para focar no positivo, para olhar para as coisas boas, ao invés de você ficar reclamando. Você vai fortalecendo esse novo hábito de ser grata, de pensar nas coisas boas, de focar nas coisas boas que acontecem com você. Você está mudando o seu foco, sua ativação reticular, o teu cérebro vai procurar cada vez mais coisas pelas quais você é grata, porque você está treinando os seus olhos, o seu foco, o seu cérebro. Se você só olha para o negativo, você só vai ver isso na sua frente e você vai se sentir cada vez pior. Então é importante você treinar os seus olhos, o seu foco. Então ser grata é um hábito que vai fazer muito bem para você e você pode escolher adaptar isso para sua rotina. Outro hábito, se acostumar a falar bem de você mesma. Então, ao invés de você se maldizer, se menosprezar, se comparar, se diminuir, se xingar, se desrespeitar, você vai começar a falar bem de você mesma. Você vai se desafiar a falar 3 coisas boas sobre você para você mesma. Não precisa ser para os outros, é para você. Você vai se olhar no espelho e falar 3 coisas boas de você para você todos os dias. Outro hábito é eu quero me acostumar a meditar. Eu preciso meditar para me centrar, para me acalmar, para eu ficar mais serena, para eu ficar mais racional para resolver os problemas, para eu ter mais foco, para eu me equilibrar. Então, outro hábito que você pode implementar, a meditação. Em que momento que eu vou meditar? Como que vai ser isso? Se programe. Ai, Vanessa, eu queria tanto passar creme no corpo, fazer skincare, mas eu não tenho tempo. Então, eu quero instalar esse hábito de me cuidar mais, de passar creme no corpo, de fazer hidratação, de hidratar o cabelo, seja o que for, qual é o hábito que eu quero instalar? Seja específica em relação a esse hábito. Para quê? Para que você possa programar o seu GPS, para o teu cérebro ter clareza de qual direção que ele precisa ir. Você muda o teu foco, você ajusta o seu foco, o que você quer e o que você precisa fazer para conquistar isso. Se você tem clareza, no final do dia você consegue ver se você fez aquilo que você falou que ia fazer ou se você não atingiu a sua meta. Então é importante até para você medir, para você mensurar isso. Então defina o que você quer, seja específica, para você conseguir programar esse GPS no seu cérebro. O que eu quero? Eu quero ler o livro tal. Em quanto tempo? Então você fraciona, não, eu quero ler o livro tal, ele tem 100 páginas. Quantas páginas eu vou ler por dia? Ao longo de tanto tempo eu vou atingir esse objetivo de ler o livro. Em que momento que eu vou ler o livro? Então você tem que se programar, você tem que programar o seu GPS, né? Eu quero passar creme. Como que eu vou fazer isso? Então você vai programar. Em que momento que eu vou passar creme? Sabe? Eu quero tomar água. Tomar água é muito vago, você precisa definir nitidamente o passo a passo. Então, o seu cérebro toma água. Quanto de água? Eu quero tomar 2 litros. Eu quero tomar 8 copos de água, né? Então, o que eu vou fazer para atingir esse objetivo? E uma dica muito importante é você facilitar o acesso ao bom hábito. Arrume, modifique, organize o seu ambiente para que ele te favoreça. Então eu vou facilitar o acesso a esse hábito. Por exemplo, eu quero aumentar o meu consumo de água. Se eu sou uma pessoa que não toma água e eu quero começar a tomar mais água, e eu observo que eu geralmente não vou até o local onde está a água, seja o filtro, eu não vou até lá, porque o cérebro entende que é custoso ir até lá. Então, qual é a chance de eu tomar água? Eu não vou tomar. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso, por exemplo, encher as garrafinhas de água e deixar a garrafinha de água do meu lado, na minha mesa de trabalho. Isso aumenta a probabilidade que eu tome água. Por quê? Porque o estímulo está ali, eu estou facilitando o hábito. Eu coloco a água aqui do lado, falar em água tá chovendo, ó, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá chovendo. Eu coloco a água aqui do lado e aí
Eu estou trabalhando, eu olho para o estímulo, está fácil. É só eu esticar o braço, pegar e tomar. Está fácil. Eu facilito o acesso. Agora, se eu deixo lá longe, e aí eu tô no meu trabalho, e aí o local onde tem água no meu trabalho é lá na outra sala, lá longe, eu tenho que passar pelo corredor. Então, qual é a chance que eu vá tomar água? Eu não vou, entende? Ah, eu quero ler um livro maravilhoso. Comprei o livro, eu quero ler o livro, mas eu comprei o livro, coloquei o livro na estante do meu escritório, que fica inclusive o armário fechado. Qual é a chance que eu vá ler esse livro? Agora, se eu programo, não, eu quero ler esse livro, qual é o horário que eu vou ler? Ah, o melhor horário para eu ler, que eu percebo que eu tô mais tranquila assim, é o horário das 7 às 8, tá? Das 7 às 8, meu momento de leitura. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o livro na vista, eu preciso olhar para o livro, eu preciso deixar ele ali, sabe? Assim, para eu olhar, porque aí isso facilita o acesso, eu estou facilitando o acesso ao bom hábito. É a mesma coisa com criança, e o contrário também a gente faz, né? Então, assim, se eu vejo, eu vou deixar o doce na frente da criança, é claro que ela vai querer. Deixar o videogame ali na frente, é claro que ele vai querer. Agora, se eu tiro da vista, então diminui as chances que a criança vá pedir. Não quer dizer que ela não peça, mas diminui as chances. Agora, se o negócio está na vista da criança, é claro que ela vai pedir. Entende? Então é importante que você deixe na sua vista, facilite o acesso ao bom hábito, porque isso é um gatilho, o negócio está na tua vista, você está olhando, é um gatilho para você agir, fazer o que tem que ser feito, e tire da sua visão, tire da sua vista aquilo que vai te levar ao mau hábito. Outra dica: coloque esse hábito numa rotina. Por quê? Porque a rotina, ela nos dá segurança, ela nos dá a sensação de controle, de previsibilidade, ela baixa a nossa ansiedade, ela nos deixa mais, ela diminui as nossas resistências. E se eu associo esse hábito numa rotina que já existe, eu diminuo as resistências ao novo, sabe? Porque a gente tem uma resistência ao novo, mas se eu encaixo isso na rotina, eu consigo fazer esse hábito com mais tranquilidade, porque isso me gera a sensação de familiaridade, de conforto, de segurança, de previsibilidade, tá tudo sob controle, tá tudo bem. E aí você vai encaixando esse hábito. Por exemplo, eu quero começar a passar creme, eu não tenho tempo para passar creme, mas eu associo, eu tomo banho, eu me seco e passo creme. Eu tomo banho, eu me seco e passo creme. Tem pessoas que 21 dias já formam hábito. Tem pessoas que demoram 60, 66 dias, tem pessoas que demoram 90 dias, não importa o tempo. Importa que conforme você vai repetindo esse comportamento, vai chegar uma hora que vai passar para o piloto automático. E de repente vai ser leve você fazer isso. Você não fica mais pensando. Quando você vê, você já fez. Parece que é sem pensar, né? De tantas vezes que você fez, você se acostumou, você treinou a fazer isso. Então isso é bem importante. E não esqueça de reforçar os pequenos avanços, de comemorar as suas conquistas, de se reforçar no final do dia, se sentir orgulhosa com a sensação de dever cumprido. Olha só, eu me comprometi a fazer isso por mim, pelo meu bem-estar, e eu fiz. E com o tempo, você estará cada vez mais próxima de alcançar o resultado que você busca, que vem como uma consequência de tudo aquilo que você fez, de cada passo dado até lá. E para que esse hábito seja cristalizado, fortalecido na sua rotina, é muito importante que você tenha constância, que você repita, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Quanto mais você fizer, mais vai gravar na sua memória e mais você vai fazer. Então é muito importante que você repita esse hábito várias vezes, porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você repetir, mais vai gravar na memória, mais fácil vai se tornar você fazer, mais automatizado esse processo vai se tornar na sua vida. E mesmo que você não faça um dia, você, de tantas vezes que você repetiu, você se tornou essa pessoa que faz isso, que tem esse comportamento. Por exemplo, você se tornou uma pessoa que lê todos os dias. Mesmo que um dia você não leia, você é a pessoa que lê, você se tornou essa pessoa. Fica fácil, fica leve, fica natural você agir assim. Você se tornou essa mulher que se cuida. Você se tornou essa mulher que é grata.
Entende? Então, mesmo sem vontade, mesmo sem disposição, você acaba fazendo, porque passou para o piloto automático, você age natural, é leve. Então, escolha um pequeno hábito, pequeno, possível de ser realizado e que dependa de você. Se a coisa depende de terceiros, se depende de ambiente, de circunstância, é muito mais difícil isso acontecer, porque aí você fica dependendo das outras pessoas e você deixa de fazer o que está em suas mãos fazer. Então, escolha um hábito possível, realizável e que dependa de você. E aí você vai combinar, você vai se comprometer a fazer isso só por hoje. Só por hoje eu vou passar creme. E aí a meta fica pequena, fica fácil. Você convence o seu cérebro, não, isso aqui é fácil, isso aqui eu vou fazer. E aí você faz. Quando você coloca um hábito muito mirabolante, uma coisa muito difícil, uma coisa muito assim, que você vê, vai exigir muito, o teu cérebro já te trava, você já paralisa porque vai exigir muito esforço, então você não faz, você procrastina, entende? Então é importante você colocar coisas pequenas, possíveis, porque você abre um looping, você começa a fazer, por exemplo, algo assim, eu vou ler um parágrafo, né? Você coloca a meta, eu vou ler um parágrafo, é muito pequeno, é muito fácil, a chance é que você leia mais do que um parágrafo. Agora você coloca na meta, eu vou ler 10 páginas. De repente, você está na segunda página, você começa a ver aquilo como uma obrigação cansativa, você associa aquilo com uma coisa ruim, com uma tortura, o teu cérebro te convence e você para de ler, entende? Então é importante que você comece a fracionar isso e tornar isso fácil para você, tornar isso leve, tornar isso prazeroso. Então é melhor eu ler um parágrafo do que eu não ler nada. Então eu vou ler um parágrafo. E aí, quando você se coloca em movimento e lê aquele parágrafo, quando você vê, você já leu a página inteira. Outra coisa, não queira implementar um monte de hábitos do dia para a noite num dia só. Você escolhe um hábito, você coloca esse hábito em movimento, você faz esse hábito, pratica esse hábito. Quando você estiver boa nesse hábito, que você vê que já automatizou, aí você escolhe outro pequeno hábito, pratica o outro hábito. Quando você tá boa naquele hábito que você vê que já automatizou, você escolhe outro. Porque se você começa assim, eu quero mudar, eu vou escolher 10 hábitos para mudar. A partir de amanhã eu vou começar a mudar 10 hábitos, igual promessa de ano novo, né? A minha vida, eu faço a lista lá, 10 coisas que eu vou mudar. E aí, vai no dia 1º do ano eu fiz a promessa, fiz a lista lá, combinei comigo que eu ia fazer isso. Lá pelo dia 3, dia 4, desanda tudo, eu não faço mais nada. Por quê? Porque eu não preparei a minha mente, eu não fiz um trabalho interno, eu não modifiquei as minhas raízes, então eu não vou sustentar isso. Não existe isso, entende? Então eu preciso me transformar, eu preciso mudar e é de passinho em passinho. As mudanças duradouras, elas são lentas, elas são gradativas, elas acontecem de passinho em passinho. Então eu primeiro faço um hábito, eu me habituo a ele, depois eu faço outro e depois outro e depois outro e assim sucessivamente.